Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Professor Ederson Witz, a disciplina de anatomia humana. Nós estamos falando sobre o sistema respiratório e hoje, pessoal, a aula vai ser sobre os pulmões. Então nós vamos falar tudo não, vamos falar uma parte aí das informações relacionadas aos pulmões, beleza? As outras aulas estão disponíveis, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, curta aí se você puder. Pessoal, hoje o tema é os pulmões, tá? Então nós estamos quase finalizando o sistema respiratório. Já foram, acho que umas 13, 14 aulas, né? Então a gente vai finalizar, tem essa e mais uma aula apenas. Então os pulmões, pessoal, o número, nós temos 2 pulmões, tá? Nós temos aí o pulmão direito, que é esse cara aqui, tá? O direito, e esse cara aqui é o pulmão esquerdo. Então são 2 pulmões. Pessoal, vale lembrar que os pulmões, eles são estruturas isoladas, tá? Ou seja, são órgãos, são câmaras distintas, né? Se porventura o indivíduo tenha uma complicação aqui e perca a funcionalidade, o pulmão ele pode ser extraído, tá? A gente pode viver aí com um pulmão só, tá? O número, então são 2 pulmões, pulmão direito e pulmão esquerdo. Qual que é a localização dos pulmões? Os pulmões eles estão localizados, pessoal, no tórax, tá? Mais especificamente no interior do tórax, né, num local chamado de caixa torácica. Tá? Então ele vai ocupar essa região superior aí do tronco. Tá? Então o tronco é dividido em tórax, que é a parte superior, e abdômen, que é a parte inferior. Os pulmões eles ficam localizados no tórax, tá ok? A localização respondida. A forma, qual que é a forma do pulmão? Pessoal, os pulmões eles possuem uma forma triangular, tá? Parecendo um triângulo aqui, ó. Ou ainda, né, o livro usa o termo cônica. Então ele pode ser, né, cônica ou triangular, é a forma que ele tem. Se ele tem uma forma cônica, ele tem uma base e ele tem um ápice. Então os pulmões têm base e tem o ápice, tá, pessoal? A base do pulmão, ela fica nessa parte inferior, próxima ao músculo que tem aqui chamado diafragma. O diafragma, ele se localiza aqui nessa parte inferior dos pulmões. E aqui na parte superior, pessoal, fica localizada mais ou menos aqui, ó, a clavícula, tá? Então a clavícula, ela fica na parte superior. Inclusive, pessoal, os pulmões, eles podem ser palpáveis, tá? Além de auscultar, nós podemos palpar os pulmões aqui próximo à região clavicular. Se você colocar o seu dedo aqui um pouco acima da sua clavícula e você inspirar com força, você vai conseguir sentir o ápice, essa ponta aqui, ó, dos pulmões, tá? Ela pode ser palpada aqui nessa região superior aqui da clavícula, tá? O tamanho, tá? Os pulmões, eles possuem um tamanho aproximado aí de 25 centímetros, tá? Aproximadamente 25 centímetros. Ele vai se estender aqui da base do pulmão, né, ele fica apoiado sobre o músculo diafragma, tá? O diafragma fica aqui, ó, nessa região. Então a base dele fica o diafragma e o ápice dele fica próximo à região clavicular. Então essa extensão aqui, se nós fôssemos medir, né, de ponta a ponta, vai dar aproximadamente 25 centímetros de comprimento, beleza? O peso dos pulmões, pessoal, eles pesam aí em torno de 700 gramas, né? Aproximadamente aí 700 gramas aí cada pulmão aí, ok? Os pulmões, eles possuem faces ou também chamado de bordas, né? Então, eles possuem uma face que está voltada para a parte anterior, ou seja, essa daqui que nós estamos visualizando. Essa parte de trás aqui, ó, é a borda posterior, tá? Ou face posterior. E ele também, pessoal, possui estruturas, né, faces que estão voltadas tanto para baixo quanto para dentro, tá? Aí nós podemos, pessoal, simplificar e dividir da seguinte forma.
aqui, ó, nós vamos ter as costelas, né, que estão próximas aqui, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Então, posso falar que ele tem uma face voltada para as costelas. Nós falamos de face costal. Então, a face costal é toda aquela parte que está voltada para as costelas, tá? Beleza? Aqui na parte interna, ó, nesse espaço que tem aqui, ó, vai ficar localizado o nosso coração. Só que aqui existe um espaço entre os pulmões onde vai ficar o coração. Esse espaço é chamado de mediastino. Então, essa face aqui que está voltada para o coração, né, para onde fica o coração, é chamado de face mediastínica. Face costal, voltada para as costelas, isso tanto na frente quanto atrás. Essa parte do meio, né, dos pulmões aqui, entre os pulmões, é o mediastino. Então, essa face é chamada de face mediastínica. E aqui embaixo, ó, que é essa que nós olhamos nessa imagem aqui, ó, essa face aqui, ó, está voltada para um músculo que aqui não está na imagem, chamado de diafragma. Então, essa face aqui, ó, essas faces aqui são chamadas de faces diafragmática. Então, repito, uma face voltada para as costelas, face costal. Uma face voltada para o mediastino, face mediastínica. E uma face voltada para o diafragma, face diafragmática. Beleza? Então, essas são as principais aqui, para vocês entenderem. Lobos. O que são lobos? Os pulmões, pessoal, são divididos em partes. Tá? E essas partes são chamadas de lobos. Se vocês observarem aqui, ó, tem uma fissura aqui separando. Ó. Essas fissuras são músculos, né? São fibras musculares, né? Que vão delimitar regiões. Então, a gente pode puxar aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, aqui tem uma estrutura que está dividindo. Essa fissura vai separar o pulmão em lobos. Então, o pulmão ele é dividido em lobos. O pulmão direito, que é esse cara aqui, ó, ele é dividido em 3 lobos, ou 3 partes maiores, tá? Esses lobos, né, eles são o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Lembra, pessoal, na aula anterior que eu falei sobre os brônquios? Que os brônquios penetram os pulmões? Então, aqui está o brônquio principal, a parte extrapulmonar, e aqui dentro ele vai continuar. E aqui dentro, o brônquio ele vai se ramificar, ele vai se dividir, ele vai formar, né, ramos, tá? Que são a divisão dos brônquios principais em brônquios lobares, né, ou de segunda ordem. Então, esse brônquio ele vai se dividir e vai continuar aqui para baixo. Ó. E aqui embaixo ele vai se dividir de novo e vai continuar e vai se dividir aqui. Então, o que acontece? Essa divisão aqui vai separar os pulmões em lobos. Então, eu tenho aqui o lobo superior, aqui o lobo médio e aqui o lobo inferior. O pulmão direito, ele é dividido em 3 partes, ou seja, 3 partes maiores que nós chamamos de lobos. Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E esse brônquio vai se ramificar para cada lobo desse. Então, vai ter o brônquio lobar superior, médio e inferior. E aqui dentro, pessoal, dos lobos, os brônquios vão se ramificar em terciários, né? Que são os brônquios segmentares, né? Por regiões menores, que são chamadas de lóbulos. Então, cada lobo vai se subdividir em partes menores, que são chamados de lóbulos. Tá ok? Uma curiosidade, pessoal, para vocês entenderem, que aqui, ó, a partir da traqueia, se você pegar a traqueia é 1. A traqueia se ramifica em 2, ou seja, brônquios. Os brônquios principais se ramificam em brônquios lobares, né, subdividindo os lobares em segmentares e vai continuando essa divisão para formar bronquíolos terminais e tudo mais. Se você pegar, pessoal, da ponta daqui da traqueia até a região mais distal, mais distante, vocês vão ver, né, até lá os ductos alveolares, sim, que nós vamos ter uma divisão aí de em torno de 25 ordens, ou seja, 25 divisões vão acontecer aqui, tá? Essas divisões vão fazer com que o nosso corpo consiga distribuir, né, esse ar que está entrando até chegar
nas regiões mais distantes aí do nosso corpo, beleza? Essa é uma curiosidade para que vocês consigam entender, ok? Então, pessoal, o lado esquerdo, né, o pulmão esquerdo, ele possui também divisão, ou seja, ele é dividido em lobos, tá? São 2 lobos do lado esquerdo, tá? Então, existe uma fissura aqui que separa em 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior, ok? O direito, 3 lobos, superior, médio e inferior, e o lado esquerdo, 2 lobos, o superior e o inferior, tá? Lembrando que o esquerdo ele é um pouquinho menor, por quê? Por consequência aqui do coração. Então, o coração ele está mais para a esquerda, então ele ocupa mais o lado esquerdo do tórax, então ele acaba sendo um pouquinho menor. Beleza? O que mais? As fissuras. Pessoal, nós temos 3 fissuras, tá? Contando os 2 pulmões, tá? Do lado direito eu tenho 2, do lado esquerdo eu tenho uma fissura. Essa fissura, como eu disse para vocês, são músculos, tá, pessoal? São fibras musculares que vão promover a divisão do pulmão, tá? Então o pulmão ele trabalha como se fosse em partes. Assim como o motor de um carro, né? Às vezes o motor é com 2 cilindros, 3 cilindros, 4 cilindros, 5 cilindros, né? Então o pulmão também ele trabalha por partes. Às vezes o indivíduo tem um acometimento, por exemplo, uma lesão no lobo inferior, como eles são isolados, né? Ele consegue trabalhar, tá? O outro lobo. Claro que existem doenças que vão acometer o pulmão, vão evoluir, mas só para vocês entenderem aí como mais ou menos que funciona, tá? Essas fissuras, né, que eu falei para vocês, elas são oblíquas e transversais, tá? Então, o que é, pessoal, se vocês pegarem o pulmão, a gente vai ver o quê? Quando ela corta nesse sentido aqui, eu chamo ela de transversal ou horizontal, que é a mesma coisa. Quando ela está nesse sentido aqui, ó, ou nesse sentido aqui, ó, eu chamo ela de oblíqua ou diagonal, ok? Então aqui, oblíqua e transversal, diagonal ou horizontal, que é a mesma coisa, tá? Quando ela é nesse sentido, eu chamo de longitudinal. Claro que meus riscos aqui não é muito legal, mas para que vocês saibam. Então, se vocês olharem o pulmão, pessoal, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que ele possui as fissuras. Olha aqui, pessoal. Então, olha o sentido dessa fissura. Está atravessando nesse sentido. Então, essa é uma fissura chamada fissura horizontal. No pulmão direito, eu tenho uma fissura horizontal, né, ou transversal, como eu disse para vocês, que separa o pulmão direito em 2 lobos. Aqui o lobo superior e aqui o lobo lobo médio. Então, a fissura transversal, horizontal, ela vai separar o pulmão direito em lobo superior e lobo médio. Só que aqui no lado direito também eu tenho uma fissura separando ele nesse sentido. Ó. A gente não tem a visão total, né? Para vocês poderem enxergar. Mas essa fissura, ela vai até lá atrás, né? Então essa fissura chama-se fissura oblíqua, né? Ou diagonal, como eu disse para vocês. Então no lado direito eu tenho 2, uma transversal, ou horizontal, e uma oblíqua, ou diagonal. A transversal separa o lobo superior e médio, na fissura oblíqua separa o médio do inferior. Então o lobo inferior é esse de cá. Beleza? Então a gente consegue visualizar lobo médio, lobo superior, lobo lobo inferior. Beleza? Aqui uma fissura transversal e aqui uma fissura oblíqua, tá? Beleza? Essa coloração aqui é relacionada aos segmentos das divisões. Lembra que eu falei que o bronco principal se divide em lobar? Vem para cada lobo e depois do lobar vai se dividindo em segmentar. Então, ele vai formar aqui 10 segmentos aqui na região dos pulmões, tá? De cada lado. Tá? Esses segmentos vão ser aqueles brônquios segmentares, né? Os terciários. O que mais? O hilo pulmonar. O que é o hilo pulmonar? O hilo pulmonar, pessoal, é uma abertura nessa borda aqui, ó, medial, né? Ou seja, nessa face que nós temos ali, próxima à face mediastínica, né? Então, se eu ver aqui, ó, uma visão
lateral nós estamos conseguindo enxergar. Então, esse aqui é um pulmão, no caso o pulmão direito. E aqui no meio, pessoal, ó, eu tenho uma abertura, tá? Essa abertura, ela é chamada de hilo pulmonar, tá? E nessa abertura nós vamos ter uma inserção de vários vasos. Então aqui vai penetrar, ó, vai penetrar os brônquios, vai penetrar artérias pulmonares, veias pulmonares, né? Aqui vai penetrar linfonodos, né? Vasos linfáticos, né? Então aqui nós vamos ter a inserção de vários nervos, né? De várias estruturas, tá? Então o hilo pulmonar nada mais é do que essa abertura nessa face aqui medial, né? Dos pulmões, isso vale para o direito e para o esquerdo, né? E aqui nós vamos ter a inserção dessas estruturas que vão tanto irrigar, quanto drenar, quanto levar o ar para os pulmões, quanto a questão da parte sensitiva, né? E do sistema linfático também. Então aqui, isso aqui é chamado de hilo pulmonar. Tá? Então nós sabemos aí o que é o hilo pulmonar. Aqui é a ramificação, pessoal, dentro dos pulmões, ó. O brônquio principal, depois forma os brônquios secundários, né, lobares, esse cara aqui, e depois aqui os brônquios terciários que são formados, ó. Então ele vai, cada estrutura dessa aqui, ele vai ter uma ramificação. Por isso que a gente fala que é uma árvore brônquica, né? Forma de uma árvore, como eu disse naquela aula sobre os brônquios. A língula. Então vamos falar o que é língula. Língula, pessoal, é um resquício embrionário do lobo médio do pulmão esquerdo. Então, se vocês observarem aqui essa imagem, ó, essa pontinha aqui, ó, é a língula. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui, ó. Essa pontinha aqui, ó. Isso aqui é chamado de língula, ok? Então, o que é a língula do pulmão? A língula é o resquício que sobrou, né, do lobo médio do pulmão esquerdo. Lá na fase embrionária, o embrião ele possui 3 lobos do lado esquerdo, tá? Não sei se eu falei errado aqui, né? Se eu falei direito, você me desculpa, tá? Mas é do lado esquerdo. Então, lá na fase embrionária, o pulmão esquerdo, que é esse cara aqui, ele possui 3 lobos, superior, médio e inferior. Só que com o decorrer do crescimento, né, o feto, né, ele vai perdendo esse lobo, ele vai tendo uma involução. E aí ele vai diminuindo e ele vai permanecer aqui, ele vai permanecer fixado aqui ao lobo superior. Então, esse resquício, o que sobrou do lobo médio do pulmão esquerdo, ele vai ser uma parte do lobo superior. Então, nós chamamos isso aqui de língula, tá? Ele fica localizado na onde? Ele fica localizado tanto anterior, na parte da frente, e abaixo do lobo superior. Ou seja, o lobo superior é até aqui, pessoal. Ó, é até aqui na fissura oblíqua, tá? Então, o lobo superior, ele tem essa protuberância aqui que é chamado de língula. Então, é aqui que fica, tá? Eu estava falando para vocês anteriormente, eu não lembro se eu acabei pulando, esqueci, né? Mas eu falei que o pulmão direito tem 2 fissuras, uma transversal e uma oblíqua, né? O lado esquerdo só tem uma fissura e essa fissura ela é oblíqua, tá? Então, se eu esqueci de falar também, me perdoem aí, tá? Aqui a gente consegue visualizar, ó, a fissura oblíqua e a fissura transversal. A fissura oblíqua no lado direito, ó, até onde ela vai, pessoal? Até lá em cima. Então, o lobo inferior, olha onde que ele se projeta, ó. O lobo inferior do pulmão direito. Ok? O que mais que eu esqueci de falar? Funções. O que o pulmão faz, pessoal? O pulmão tem várias funções, tá? A principal que nós conhecemos aí é a troca gasosa. Os pulmões, eles vão absorver, porque possuem alvéolos ali, né? Absorver o oxigênio do ar atmosférico, que nós vamos utilizar isso para jogar para o sangue. E nós vamos retirar aí o gás carbônico do sangue e vamos exalar, tá? Mas isso ele também consegue
eliminar alguns resíduos, né? Não sei se você já, às vezes um medicamento que você ingeriu, uma parte é liberada através da via pulmonar, né? Resíduos através de gases, né? O pulmão, ele é um órgão, pessoal, que participa, né, desse controle do sistema tampão, o ácido básico, ele ajuda aí na liberação, né, dessas substâncias através do CO2, né? Então esse cara é importantíssimo para o nosso corpo, né? Aqui nós temos a imagem de um pulmão seccionado, né? A coloração dele, a cor dele é uma cor rosada, né? E ele pode sofrer algumas alterações aí patológicas, por exemplo, o cara fumante, né? Pode acabar tendo a fixação aqui de partículas, né? Pode ter um enrijecimento, por exemplo, no caso ali do enfisema pulmonar. Então tem várias doenças pulmonares obstrutivas crônicas que vão causar isso aí, tá? Aqui nós temos aqui uma pleura, um ducto alveolar, né, os sacos alveolares e os alvéolos, onde acontece a hematose pulmonar, ou seja, as trocas gasosas, beleza? Agradecer a todos que acompanharam essa aula, um abraço a todos, obrigado por me acompanhar e até a próxima, valeu?